muito bom dia, sejam muito bem-vindos a esta sessão. Desde já agradecemos o vosso interesse e presença na mesma. O meu nome é Inês Santos, faço parte da equipa do ISEG Executive Education e para apresentar em maior detalhe a pós-graduação em desenvolvimento de competências para gestores de recursos humanos, teremos connosco as professoras Helena Jerónimo, Isabel Paredes e Susana Almeida Lopes, coordenadoras do programa. Passo agora a apresentar cada uma das professoras. A professora Helena Jerónimo é doutorada em Ciências Sociais pela Universidade de Cambridge, é professora do ISEG, onde leciona nas áreas de Gestão de Recursos Humanos, Comportamento Organizacional e Negociação, é investigadora do Advance CSG, Investigação em Ciências Sociais e Gestão. É membro da equipa de coordenação do mestrado de Gestão de Recursos Humanos e da licenciatura de Management do ISEG e membro da COMEST, Commission on the Ethics of Science and Technology da Unesco. A professora Isabel Paredes é doutorada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, na especialidade de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações, onde é professora convidada. É partner da SHL Portugal, onde é Chief Psychologist, sendo a responsável pela área científica da SHL. E a professora Susana Almeida Lopes, que é doutorada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, na especialidade de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações. É professora convidada do ISEG, lecionando Gestão da Mudança, é investigadora do Advance CSG, Investigação em Ciências Sociais e Gestão, e é Managing Partner da SHL Portugal. Esta sessão terá então a duração de 20 minutos. Ao longo da mesma poderão colocar as vossas dúvidas e questões acerca do programa na secção de Q&A que podem ver na parte inferior do vosso ecrã. E no final iremos reservar sensivelmente 10 minutos para que as professoras possam dar resposta então às questões colocadas. E sem mais demoras, passo então a palavra às coordenadoras que irão apresentar o programa. Sim, bom dia. Eu renovo as boas-vindas a este webinar sobre a pós-graduação de desenvolvimento de competências para gestores de recursos humanos. A equipa de coordenação está aqui toda presente. Cabe-me a mim dar aqui deixar-vos aqui as primeiras palavras para apresentar de uma forma muito genérica a pós-graduação, até porque consideramos que já tiveram a oportunidade de ver a brochura e, portanto, o nosso interesse com este webinar é, sobretudo, esclarecer eventuais dúvidas, contribuir para que tenham o estímulo e o interesse em, muito brevemente, estar connosco em sala de aula aqui no ISEG e na Executive Education. Para que seja um pouco mais fácil, eu permitam-me que partilhe convosco aqui um PowerPoint só para fazer uma apresentação muito breve desta pós-graduação, que, como já tiveram a oportunidade de ver, oferece uma sinergia que nós consideramos muito interessante e muito útil no cruzamento de diferentes valências, diferentes competências e diferentes metodologias de ensino e de prática. É uma sinergia entre o ISEG Executive Education e a SHL, e é uma parceria que pode beneficiar e que nós consideramos que beneficia muito os nossos participantes e os nossos formandos. Em termos de grandes objetivos, esta pós-graduação foi desenhada para fornecer uma gama de conhecimentos e de aprendizagens com aplicabilidade prática em RH, e que pode ser muito útil para participantes que já tenham experiência na área, evidentemente, e que querem aprofundar e atualizar as suas aprendizagens, mas também para quem ainda não tendo experiência, quer trabalhar e pretende trabalhar neste domínio. Portanto, há aqui uma complementaridade entre o ensino académico e
teórico-prático do ISEG e dos seus professores, e também de um catálogo de instrumentos e de ferramentas práticas que são validadas ou que foram validadas mundialmente pela SHL. Portanto, os objetivos prendem-se com este conjunto de valências, e para isso o programa da disciplina é composto por 12 grandes módulos. Cada módulo tem a duração de 12 horas, a que se segue um período de avaliação, e como poderão ver neste slide, nós temos módulos que visam preencher ou que visam dar competências em diferentes níveis. Portanto, temos módulos que focam sobretudo nas competências estratégicas, de planeamento de negócio, como por exemplo o módulo de controle de gestão em RH, ou por exemplo decisões de investimento em recursos humanos, módulos que são muito úteis e que não são comuns em termos de pós-graduações em RH. Temos também módulos para potenciar o talento e as competências no mundo que vivemos atualmente, que é um mundo globalizado e digital, e a esse respeito temos os módulos da mudança e transformação digital e também o gerir talentos na era digital. E temos depois todo um conjunto de módulos de suporte às atividades de RH, de uma forma muito específica, de uma forma muito prática, em que fornecemos boas práticas e ferramentas e instrumentos, e aí se incluem a grande parte destes módulos, como por exemplo a entrevista de avaliação de competências, as funções e perfis de competências, a avaliação de desempenho, carreiras e retribuição, e o People Analytics, num sentido mais amplo aqui do termo. E por fim também módulos para melhorar as competências pessoais. E aqui incluímos as competências de coaching para RH, as técnicas de apresentação e comunicação para RH, que são também todas elas validadas pela SHL. E para vos poder falar um pouco sobre esta validação, esta certificação por parte da SHL, eu convidaria então aqui a participar no webinar de uma forma mais ativa agora a professora Susana Almeida Lopes ou a professora Isabel Paredes, que vos poderão explicar como é que funciona esta validação SHL. Ok. Muito obrigada, Helena. Em relação à certificação da SHL, nós incluímos nesta pós-graduação formações de base da SHL que incluem todo um conjunto de instrumentos, desde logo disponíveis para cada participante e cada aluno poder de imediato implementar nas suas organizações com uma intervenção muito prática. Estes módulos que aqui fazem parte e que configuram a nossa pós-graduação têm naturalmente a sua inclusão no certificado final do programa por parte do ISEG Executive Education, mas em simultâneo tem também uns certificados que são realizados e assinados pela SHL, ficando assim com uma certificação por parte da SHL para o cumprimento dos módulos do programa. Ou seja, simultaneamente há duas certificações, há uma certificação de todo o programa pelo ISEG e, em paralelo e adicionalmente, os alunos vão receber um diploma da SHL com a certificação nos módulos que compõem o portfólio de cursos da SHL. E ficamos então aqui com uma dupla certificação. Queria falar-vos aqui também de dois tópicos que porventura podem suscitar dúvidas ou ter um interesse particular, que é o primeiro, o tema da avaliação. Nós temos naturalmente que cumprir um conjunto de regras ao nível da avaliação para assegurar a qualidade dos percursos formativos, mas isso não significa que
que existam exames ou testes em cada um dos módulos. Pelo contrário, a maioria dos módulos que vão frequentar vão pedir-vos que a avaliação seja completada a partir da realização de casos práticos ou de intervenções práticas, de trabalhos ou individuais ou em grupo, em que são já trabalhos em que colocam na prática os conhecimentos e que mais facilmente conseguem transportar para a vossa vivência futura e para as vossas organizações o conteúdo programático. Ou seja, todos os módulos têm efetivamente uma parte avaliativa, mas essa parte avaliativa é, na esmagadora maioria dos casos, realizada através de intervenções práticas e de trabalhos. Outra questão, a segunda, que penso que poderá ser também do vosso interesse, tem a ver com a possibilidade da frequência através do online, ou seja, da formação por via online. Nós vamos estar presentes e dar as formações presentes na medida em que seja possível e nas circunstâncias atuais, como saberão, isso é possível e nós temos a formação preparada para avançarmos presencialmente, mas em simultâneo a formação vai ficar disponível e os alunos podem participar à distância, o que significa que quem não esteja em Lisboa ou que por circunstâncias de trabalho ou pessoais precise de frequentar à distância, poderá fazê-lo. E eram aqui os dois tópicos que me salientaram a atenção no sentido de dar informação adicional. E já ouvimos a professora Helena e passava agora a palavra à nossa colega coordenadora Isabel Paredes para completar com a informação que considerar agora pertinente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Tal como as minhas colegas, a professora Helena Jerónimo e a professora Susana Almeida Lopes disseram, este é um programa que foi desenhado de facto para integrar aquilo que nós podemos designar como aprendizagem e formação. O que é que queremos dizer com isto? Aprendizagem mais dirigida a médio e longo prazo, uma boa fundamentação teórica com a chancela de uma escola de prestígio, como é o ISEG, com pergaminhos fundamentados na excelência académica e em todo um histórico. E, por outro lado, formação. Formação mais dirigida para o curto e o médio prazo, contacto com as boas práticas e tudo aquilo que se faz de melhor a nível nacional e internacional. E nesse sentido também disponibilizar e deixar-vos contatar com ferramentas que se usam hoje em dia nas melhores organizações de todo o mundo e também nas nossas organizações aqui em Portugal. Não tenho neste momento mais nada a acrescentar, eu diria que estamos aqui disponíveis para as vossas perguntas, que teremos todo o gosto em responder. Muito obrigada então a todas por esta apresentação tão enriquecedora. Aproveito para dar nota que a pós-graduação em desenvolvimento de competências para gestores de recursos humanos decorre às terças e quintas-feiras, entre as 18h30 e as 22h30. O programa tem início previsto no próximo dia 7 de outubro e o investimento do programa é de 4.500 euros. Iremos então agora passar ao esclarecimento das questões que foram sendo colocadas pelos participantes ao longo desta sessão. E começo aqui por citar uma das questões que nos chegou. A pós-graduação é realizada em parceria com a SHL e verifiquei que pode conferir uma dupla certificação. Como funciona essa certificação? Perguntam dos participantes.
Eu poderei responder, mas penso que essa questão também já foi respondida pela professora Susana Almeida Lopes. Portanto, há aqui uma dupla certificação. Por um lado, vão receber o diploma da pós-graduação, conferido pelo ISEG, Executive Education, e por outro lado, os módulos que são dados por formadores da SHL, darão também direito a certificados da SHL, e, portanto, ficarão com todos esses certificados, inclusivamente certificados que, tal como o certificado da pós-graduação conferido pelo ISEG, são bastante bem vistos e bastante bem recebidos pelos empregadores e pelas organizações a nível nacional, sejam as vossas próprias organizações onde já trabalham, e isto são de facto certificados que vos vão qualificar e enriquecer a nível de comprovarem que receberam e que adquiriram certo tipo de competências e de capacitações. Pronto, basicamente é isto. Portanto, há aqui uma série de certificados que poderiam receber de outro modo, mas que desta maneira estão englobados, integrados, enriquecendo também aquilo que é mais-valia para vós e para a vossa atividade profissional desta pós-graduação. Muito obrigada, professora. Eu julgo que a questão foi muito bem esclarecida. Temos agora aqui outra questão de outro participante que pergunta: a pós-graduação é mais indicada para gestores de RH no ativo ou para profissionais que ambicionem trabalhar nesta área? Eu posso avançar, aliás, já tinha referido isso no início, mas posso aprofundar um pouco. Esta pós-graduação foi pensada e foi projetada para que possa agregar valor nos percursos profissionais e nos currículos, quer de profissionais que já tenham experiência em trabalhar em RH, quer também, e portanto, estes profissionais com experiência, o que pretendem vindo para a pós-graduação é atualizar conhecimentos, é aprofundar, é obter ferramentas novas, diferentes daquilo que já estão habituados a usar e transpor toda essa formação para as suas empresas e para a sua atividade profissional, mas a pós-graduação foi também desenhada para fornecer conhecimentos e aprendizagens práticas a todos aqueles que, não tendo ainda experiência, têm o desejo e o interesse em trabalhar na área de RH. E, portanto, a complementaridade que nós encontramos nos vários módulos e que foram há pouco apresentados, essa complementaridade, por um lado, teórico-prática em todos os módulos, mas também em termos de ferramentas. Existe um portfólio imenso de ferramentas, de instrumentos, e todos os conhecimentos com muita aplicabilidade prática, muito atuais. Portanto, tudo isto dá uma formação, ou nós consideramos que pode beneficiar os participantes desta pós-graduação a ter uma formação que não só tem uma componente científica muito sólida, muito robusta, muito atualizada, portanto, atenta a tudo o que tem vindo a ser, a tudo o que tem emergido em termos científicos muito recentemente, quer a nível nacional, quer a nível internacional, mas depois também conciliada ou conjugada com uma componente prática, não é? Nos tais instrumentos e ferramentas validados pela SHL. Portanto, dito isto, há aqui uma sinergia e há aqui uma complementaridade que tanto corresponde ao interesse de quem já tem experiência, respondendo a eventuais ansiedades de querer aprofundar mais o conhecimento e atualizar, como também a quem não tem experiência, mas que tem o interesse em trabalhar na área. E é esse o objetivo da nossa pós-graduação. Muito obrigada, professora Helena. Temos aqui mais uma questão, colocada também por um dos participantes,
que pergunta, tendo em conta que a pós-graduação irá para a segunda edição, qual é que foi o feedback dos participantes da primeira edição da pós-graduação? Posso responder a essa questão de uma forma bastante global. Nós fomos recebendo bastante feedback dos participantes na primeira edição, e conseguimos ter aqui bons feedbacks, muito a respeito e alinhados com os objetivos que a professora Helena nos estava a elencar. Recebemos muito bom feedback da articulação entre a profundidade do conhecimento e depois a experiência prática, e recebemos muito bons feedback das possibilidades de intervenção imediata, ou seja, os nossos alunos são convidados a trabalhar de imediato com as ferramentas, a fazer muitas simulações, a trabalhar com a aprendizagem, por exemplo, a aprender a fazer as entrevistas de avaliação, fazem efetivamente entrevistas, constroem sistemas de avaliação de desempenho, fazem perfis de competências, trabalham como coaches durante as aulas e recebem feedback, e estas áreas muito interventivas foram muito bem recebidas, em complemento com a aprendizagem que tiveram, por exemplo, nos investimentos na área dos RH, com as disciplinas que têm ali uma componente de gestão que não são tão frequentes e que deram uma bagagem muito mais sustentável, muito mais sustentada aos nossos alunos, e também de como atuar agora melhor nesta transformação digital e nestas mudanças que se avizinham. E, portanto, ficamos muito felizes com o tipo de feedback que recebemos. Fomos publicando no ISEG alguns dos feedbacks, quer de alunos que frequentaram em Portugal, quer de alunos que frequentaram fora de Portugal a pós-graduação e que nos deram o seu feedback, e inclusive selecionámos 2 desses feedbacks para colocar na nossa brochura, e que estão à disposição dos nossos potenciais alunos e dos nossos alunos para consulta. Muito obrigada. E então resta-me agradecer a presença de todos nesta sessão e dizer também que estamos ao dispor de todos para qualquer dúvida ou questão que entretanto vos possa surgir. Estamos também disponíveis para a marcação de uma reunião individual, caso assim o pretendam, e para o efeito iremos deixar os nossos contactos aqui no chat. Por fim, dizer que esperamos ver-vos a todos no ISEG Executive Education, já no próximo dia 7 de outubro, para o início desta pós-graduação. Até lá, mantenham-se com saúde e muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Até breve. Obrigada.